Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Vamos lá! Na aula de hoje, vamos continuar com o conteúdo de morfologia. Vamos falar um pouquinho sobre o substantivo. Nas aulas anteriores, vocês podem acompanhar lá na plataforma Gonçalves Dias. Vocês podem ter acesso às outras aulas que nós iniciamos sobre introdução à morfologia. Hoje vamos dar uma atenção especial ao substantivo. Nós temos 10 classes gramaticais e, em especial, hoje trataremos dos substantivos. E iniciaremos a aula identificando alguns substantivos, trazer um pouquinho do conceito e da classificação e finalizar com o exercício, lembrando que é sempre importante que vocês façam os exercícios. Às vezes vocês pegam aquele conteúdo e acham o conteúdo simples, o conteúdo fácil e não têm o hábito de fazer questões. E quando vão fazer as questões, sentem um pouco de dificuldade. Então fica a dica, estuda o conteúdo e faz questões, resolve questões, para que vocês possam ver aí quais foram as dúvidas que ficaram quando vocês compararem o gabarito. Vamos nessa. Então, eu trouxe aqui uma reportagem, né, uma notícia sobre a Raíssa Leal, e dentro dessa notícia nós vamos identificar quais são os substantivos, né? Raíssa Leal, a fadinha brasileira que voou pela medalha de prata nos Jogos Olímpicos. A brasileira se tornou a 7ª atleta mais jovem da história das Olimpíadas ao subir no pódio. Em 6 anos, fenômeno viralizou e virou estrela do skate com vice em Tóquio. Quem não conhecia ou não acompanhava o skate passou a torcer por Raíssa Leal, mais conhecida como Fadinha, nos Jogos Olímpicos. A atleta, com apenas 13 anos, se tornou a brasileira mais jovem a conquistar uma medalha do torneio, que premia os maiores esportistas do planeta. Conheça mais sobre a ascensão da mais nova rainha e xodó do país. Do Maranhão para o Japão. Após viralizar, em 2015, com apenas 7 anos de idade, a fadinha tornou-se rapidamente um fenômeno mundial. Em 2019, a atleta venceu a etapa SLS de Los Angeles e consagrou-se como vice-campeã mundial da modalidade, atrás apenas da compatriota Pamela Rosa. Em 2021, Raíssa participou de sua primeira Olimpíada e não sentiu a pressão. Competindo ao lado de Letícia Buffoni, a jovem se divertia enquanto competia. Com manobras espetaculares, a joia se classificou com a 3ª melhor nota para o final do torneio disputado em Tóquio, né? Então, escolhi aí a Raíssa, que foi um grande destaque nas Olimpíadas, né? Nosso orgulho aí, maranhense, de Imperatriz. Então, trouxe esse texto para vocês perceberem como ele está cheio, repleto de substantivos, né? Porque os substantivos são as palavras que nomeiam. Então, dentre as classes gramaticais, a classe que nós vamos mais ter dentro, que a gente vai mais encontrar, são os substantivos. Aqui, no caso, nós temos substantivos simples, substantivos comuns, primitivo, derivado. Observem, por exemplo, aqui a palavra Maranhão e Japão. São substantivos próprios, né? Que especificam, determinam nomes de pessoas, de locais, de país. Nós temos aqui anos, substantivo comum. Nós temos jovem, nós temos também Letícia Buffoni, nome próprio, Tóquio. Observem a palavra fadinha que está escrita com letra maiúscula. Por que está escrita com letra maiúscula? Porque é um apelido que deram a ela, né? Então, é escrito com letra maiúscula por conta disso. Tudo que existe no mundo tem nome. Raíssa, Brasil, Tóquio, skate, menina, atleta, amor e até fada. Para todas as coisas que apontamos o dedo, um nome foi dado a elas. Substantivo é aquilo que por si só designa a própria substância, a essência, a matéria de tudo. É um termo de origem latina, substantivo, que significa substancial. Gramaticalmente, o substantivo é qualquer palavra que nomeia tudo que existe. E por isso, em muitos casos, chamamos de nome. Então, vocês sabem que substantivo é aquela palavra que dá nome a tudo. Tudo que existe e aquelas que são fictícias, que são imaginárias também.
também algumas coisas que a gente não consegue ver, né? Então, substantivo dá nome a tudo. Essa parte aí vocês já sabiam. Mas eu quero dizer para vocês que os substantivos possuem muitas particularidades em relação ao plural, em relação à formação do gênero. Então, fiquem atentos a esses conteúdos que são bastante cobrados nas provas de vestibulares. As palavras da língua portuguesa são distribuídas em consonância com a maioria dos gramáticos normativos, em 10 classes gramaticais: preposição, pronome, interjeição, artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção e numeral. E entre todas elas, a maior, mais cheia de detalhes e subclassificações, enfim, a mais numerosa é certamente a classe dos substantivos. Então, onde nós vamos encontrar o maior número de palavras da classe dos substantivos. Por isso, entender bem os seus conceitos, as suas variações é de fundamental importância para escrever bem qualquer texto. Turma, se a gente domina essa classe de palavras, a gente vai saber como é que faz a formação do plural, como é que faz a flexão em gênero, a flexão em grau. Então, é muito importante que vocês observem essas particularidades. O que são substantivos? Substantivos são a classe gramatical que serve para designar seres, ações, objetos, estados, sentimentos, lugares, desejos, ideias e emoções. Eles pertencem ao grupo nominal e são uma classe variável, ou seja, eles são inflexões. Podem, inclusive, ser precedidos por artigos, numerais, pronomes e adjetivos. E como pertence à classe de palavras variáveis, os substantivos são flexionados em gênero, masculino e feminino, número singular ou plural e grau diminutivo ou aumentativo. Lembrando, turma, que aqui quando a gente se refere a gênero, estamos falando especificamente da forma gramatical, gramática normativa. Nós não vamos usar convenções sociais, e sim a norma gramatical, certo? Dessa maneira, nós podemos classificar o significado de substantivo como uma variável que existe para dar nome às pessoas, no caso aqui Maria, Tereza, Igor, Helena, aos países e cidades, Petrópolis, Belo Horizonte, Brasil, Inglaterra, Tóquio, Japão. Qualidades: a beleza de alguém, a teimosia de um garoto, a grandeza do amor. Sentimentos: amor, amizade, raiva, rancor, ódio. Desta maneira, nós podemos classificar os substantivos, o significado dos substantivos como uma variável que existe também ainda para dar nome aos objetos, lugares, seres reais e imaginários e também às ações. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Eu queria perguntar para vocês se o substantivo fada, vocês acham que é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Vão pensando aí que eu vou dar a resposta para vocês só no final. A gente falou tanto de fadinha, né? A Raíssa Leal, carinhosamente chamada de fadinha, porque ela estava fantasiada de fada. E aí, vocês acham, fada seria um substantivo abstrato ou um substantivo concreto? No final, eu dou a resposta para vocês. Os substantivos podem ser precedidos por numerais, quando queremos enumerar a sua quantidade, 2 meninas. Por pronomes possessivos, quando indicamos posse ou pertencimento, sua menina. Por pronomes demonstrativos, quando queremos indicar a pessoa do discurso, aquela menina, essa menina, esta menina. Por artigos definidos, quando queremos particularizar ou individualizar. A menina. Uma única menina no universo inteiro de meninas. Quando eu digo a menina, é aquela menina específica. E quando eu digo uma menina, é uma menina qualquer. Eu não estou especificando qual é. Então, eu particularizo. Por artigos indefinidos, quando queremos generalizar, né? No caso, uma menina. Por adjetivos, quando a intenção é caracterizar o nome. Linda, menina. No caso, está dando uma qualidade ou característica ao substantivo menina. Vamos aqui um pouquinho para os conceitos e classificações. O substantivo apresenta 3 possibilidades de flexão, isto é, de variação: gênero, número e grau. Lembrando mais uma vez que estamos falando de gênero em relação à gramática normativa. Então, de acordo com a gramática normativa, o gênero ele pode ser masculino ou feminino. E aí tem que ter muito cuidado nessa questão do gênero, porque quando a gente muda o gênero da palavra, a gente pode mudar significado. Quando eu digo ele é o cabeça da equipe, tem um significado. Quando eu digo a cabeça do menino machucou,
tem um outro significado. Então, vamos ficar muito atento aí em relação a essa questão do gênero. O número, singular e plural, é muito cobrado nas provas, nos concursos, principalmente a questão da formação dos substantivos compostos. Como é que é feita a formação dos substantivos compostos, transformando do singular para o plural. E o grau, aumentativo ou diminutivo, vocês vão ver que tem aí também as suas particularidades, no caso, quando é analítico e quando é sintético. Lembrando aqui no gênero que nós temos os substantivos uniformes e os substantivos biformes. Biformes, temos duas formas, um para o masculino e outro para o feminino. Já no uniforme, nós temos o quê? Nós temos uma única forma, tanto para designar o feminino como o masculino. O uniforme, ele se classifica em três, se subdivide em três. Seria o sobrecomum, o comum de dois e o epiceno. Começando pelo epiceno, que é muito fácil, turma. O epiceno é o quê? Para designar animais, relacionados a animais. Quando eu utilizo as palavras macho e fêmea. A capivara macho e a capivara fêmea, certo? Não faz aí a mudança do artigo. A capivara macho e a capivara fêmea, tá? Não faz a mudança do artigo. No caso, o substantivo sobrecomum, quando ele é utilizado para os dois, uma mesma palavra para os dois. Por exemplo, a palavra criança. Criança é utilizado tanto para o masculino como para o feminino. A palavra indivíduo é utilizado tanto para o masculino como para o feminino. Já o comum de dois gêneros, eu tenho uma única palavra, mas aí eu vou determinar esse gênero através de um determinante. Pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome. Por exemplo, a jornalista, o jornalista. A estudante, o estudante. Uma estudante, um estudante. Então, comum de dois gêneros, uma palavra, e a diferença do gênero vai ser feita apenas através de um determinante. Pode ser um artigo, um numeral, né? Podemos substantivar praticamente qualquer palavra existente. Por exemplo, se classificarmos a palavra anoitecer, ela vai aparecer na classe gramatical dos verbos. No entanto, se antepusermos o artigo definido o, teremos um substantivo e cabe perfeitamente em o anoitecer no sertão é sempre belo. Nas orações, podemos ter palavras pertencentes a outras classes substantivadas, por artigos, pronomes, numerais ou adjetivos. Tais transformações podem acontecer com todas as classes gramaticais dentro de um determinado contexto linguístico. Ou seja, depende de cada situação de comunicação mais ou menos formal. Muita atenção para esse conteúdo aqui. Vocês sabem que nós temos 10 classes gramaticais. Então, quando vocês olharem uma palavra, por exemplo, a palavra anoitecer. Anoitecer eu já sei que é verbo. Azul eu já sei que é adjetivo. Mas muito cuidado, porque essas palavras elas podem estar substantivadas. Como assim? Quando eu digo o anoitecer é belo, ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Azul, se você pegar lá o dicionário, você vai ver que azul, né, substantivo, masculino, e vai ver que está dentro da classe gramatical dos adjetivos. Mas quando eu digo o é minha cor favorita, ele passa a ser adjetivo, passa a ser substantivo. Então, muita atenção quando for fazer essa análise morfológica. Os substantivos fazem parte da morfologia, que é a área da gramática normativa responsável pelo estudo da formação, estrutura, flexão e classificação de todas as palavras da língua portuguesa. A morfologia realiza um estudo detalhado de palavras e termos isolados, e não agrupados em frases, orações, períodos ou textos. Os substantivos podem ser primitivos, derivados, simples ou compostos. Primitivos, quando não são formados a partir de outra palavra. Por exemplo, jogo, esporte, atleta. Derivados se formam a partir de outra palavra. Exemplo, jogada, esportista, atletismo. Simples, quando são nomes que possuem apenas uma palavra. Medalha, tempo. Compostos, quando são nomes formados por duas palavras, vice-campeã e passatempo. Então, muita atenção, porque os substantivos têm essas subdivisões. Ou eles vão ser primitivos ou derivados. Primitivos é como se fosse aquela palavra original.
derivada, ela deriva de uma outra palavra. Vocês puderam ver ali, ó, jogo, jogada, esporte, esportista, atleta, atletismo. Simples, quando é formado por apenas um radical, apenas uma palavra. E muita atenção aos substantivos compostos. Nem sempre eles irão aparecer com o hífen. Quando tem o hífen, já é muito fácil, né? Rapidamente trata-se de um substantivo composto. Mas quando não tem o hífen, como por exemplo a palavra girassol, a palavra passatempo, também é um substantivo composto, certo? Continuando aqui os concretos e abstratos. Concreto, quando sua existência é independente, ou seja, não precisa de algo ou de alguém para se manifestar. Exemplo, estádio, uniforme, skate. São categorias que eu sei que são existentes, elas não necessitam de outra para que elas tenham existência própria. Abstratos, quando sua existência depende de algo ou de alguém. Exemplo, raiva, amor e pulo. Lá no começo, eu falei para vocês um substantivo concreto ou um substantivo abstrato. Já houve muita discussão em relação a isso, mas a palavra fada, os gramáticos colocam fada, duende, bruxa, anjo, é colocado como concreto. Porque se eu disser para você, desenha para mim uma fada, você vai desenhar, né, uma bonequinha com as asinhas, é fácil de você desenhar. Se eu disser, desenha um anjo, você tem uma ideia concreta daquilo. Se eu disser para você, desenha o amor, aí já é algo que vai ficar bem abstrato. Para mim vai ser uma coisa, para você vai ser outra. Então, os substantivos abstratos, eles estão bem relacionados ao campo das emoções, dos sentimentos e das ações a partir de verbos. Aí a gente tem também os substantivos coletivos, quando indicam um grupo de alguma coisa, né? Aqui é equipe, grupo de jogadores, pessoas reunidas com o mesmo propósito, enxame de abelhas, elenco de artistas, comum e próprio. Comum, geral, né? Não especifica. E próprio quando eu determino, quando eu especifico, né? Então, passando aqui para o próximo. Os substantivos podem ser precedidos por numerais, por pronomes, por artigos definidos ou indefinidos. Vamos ver então aqui alguns exercícios. Marque a única alternativa que tenha substantivo, respectivamente abstrato, concreto e concreto. Preste atenção, turma, ele está pedindo a alternativa respectivamente, então tem que seguir a ordem, tá? Então, letra A, fada, fé e menino. B, fé, fofoca, cruz. C, alegria, faca, menino. D, amor, calor, menino. Menino, frio e pulo. E aí, tá fácil, né? Já falei para vocês que fada não é um substantivo abstrato, é sim um substantivo concreto. Então, resposta correta, letra C. Substantivos abstratos e substantivos concretos, eles se diferenciam bastante. Os substantivos concretos definem os seres que possuem existência própria e não são dependentes de outros. Eles indicam seres do mundo real e fictício e nomeiam pessoas, objetos, lugares, animais e outros. Normalmente, o substantivo abstrato é visto como o contrário do substantivo concreto. Entretanto, o pensamento de oposição está sendo trocado por uma concepção que defende a presença de diversos graus de concretude e abstração. Dessa forma, alguns substantivos podem ser concretos ou abstratos, a depender do contexto. Qual a imagem que você tem do seu chefe? Eu digo, fala para mim sobre o seu chefe. Vai ser uma imagem abstrata. Posso ter uma imagem, ou o outro companheiro pode ter uma outra imagem. A imagem do artista será emoldurada. Aí a imagem é aquela imagem concreta. Então, para que vocês não façam mais essa confusão entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Leia atentamente o trecho extraído de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para que a campa foi um berço. Então, muita atenção, como eu falei para vocês, não vão olhando logo a palavra e tentando identificar qual a classe gramatical dela sem olhar o contexto, porque elas podem variar aí nessa classe gramatical. Então, vamos ver qual é a classe gramatical de autor e de defunto. Primeiro, no primeiro caso, o autor é substantivo e defunto adjetivo. 2, no segundo caso, defunto é substantivo e autor é adjetivo. 3, em ambos os casos, temos substantivos compostos. Vamos ver a opção correta. Opção correta, no primeiro caso, autor é substantivo e defunto é adjetivo. No segundo caso, defunto é substantivo e autor é adjetivo. Observem se está nomeando ou se está dando qualidade, para que vocês possam fazer essa classificação.
Para a gente encerrar aqui no nosso momento português nas redes, eu trouxe uma crônica que é do Ricardo Ramos, apenas para mostrar para vocês que ele fez um texto basicamente todo feito apenas de substantivos. Então, eu deixo o convite aí para vocês procurarem na internet. O texto é uma crônica, Circuito Fechado. Nesse texto, ele vai falando toda a rotina, pelos elementos a gente pode perceber que é a rotina de um homem adulto, né, por conta das palavras. Ele diz assim, ó, chinelos, vasos, descarga, pia, sabonete, água. Ele vai fazer toda uma sequência da rotina dessa pessoa, apenas com o uso de substantivos. Então, convido vocês a conferir essa crônica do Ricardo Ramos. Um abraço e até a próxima aula.